Há 6 meses, o Brasil registrava o primeiro caso da Covid-19 aqui no país. O paciente era de São Paulo. Agora, o estado está próximo de 30 mil mortes e apenas uma cidade não tem casos da doença. Ao vivo, da capital paulista, o repórter Pablo Mundim traz outros detalhes para a gente, né, Paulo? Pablo, desculpa, boa noite. Boa noite, Cassius. Boa noite a todos. Nesses 180 dias desde a confirmação da Covid aqui na capital, em um paciente que voltava da Itália, o estado protagonizou um triste ranking. O de maior número de casos registrados há 2 meses, São Paulo atingiu o chamado platô no número de mortes, com redução nas últimas semanas. Desde o início da pandemia, foram mais de 776 mil casos confirmados no estado. 29.194 pessoas morreram e mais de 590 mil se recuperaram. Hoje o governo anunciou 2 iniciativas para estimular a economia. Uma é a criação de uma plataforma de currículos com 1.800.000 trabalhadores cadastrados. A outra na área da cultura, com editais que somam 177 milhões de reais. Agora vamos ao Rio de Janeiro, onde a repórter Flávia Gross tem novidades sobre o caso Marielle Franco. Quais são essas novidades, Flávia? Boa noite. Oi, Pablo. Boa noite para você. Uma ótima noite para todos. Foi um caso de muita repercussão em todo o país e hoje o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o site de buscas Google deve compartilhar os dados dos usuários com as autoridades aqui do Rio de Janeiro que investigam o caso Marielle Franco. Os ministros analisaram um recurso da companhia americana e decidiram por 7 votos a 1 que não há sigilo absoluto quando existe interesse público. A vereadora foi assassinada em março de 2018, junto com o motorista dela, Anderson Gomes. A gente atualiza agora os dados do coronavírus no Rio de Janeiro, em todo o estado. Já são mais de 216 mil casos confirmados, 15.700 mortes e mais de 195 mil recuperados. No início da semana, cientistas de Hong Kong descobriram um caso novo de reinfecção por coronavírus. E é lógico que isso preocupou o Brasil e o mundo. Veja na reportagem. O caso em Hong Kong é de um homem de 33 anos que testou positivo 4 meses e meio depois da primeira infecção, em março. A OMS prontamente reagiu, destacando a importância de a informação estar documentada e não ser apenas um boato, mas também reiterou a baixa probabilidade disso acontecer, diante de mais de 23 milhões de casos no mundo. Um estudo do Laboratório Contraprova, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, deixou o alarme ainda mais aceso por aqui. Ele relatou o caso de um homem de 26 anos do Rio de Janeiro. Em abril, ele sentiu os primeiros sintomas, ainda leves, como dor de cabeça e cansaço. Testou positivo, ficou em quarentena até dar negativo. Só que o exame sorológico não apontou anticorpos. Cerca de 40 dias depois da primeira infecção, ele apresentou sintomas mais complicados, com a capacidade pulmonar reduzida pela metade. Mais um resultado positivo, e aí sim o organismo produziu anticorpos. Por não ter sido feito um sequenciamento genético do vírus nas 2 vezes em que o paciente testou positivo, não é possível ter certeza de que aconteceu uma nova infecção, ao invés do simples reaparecimento do vírus. Mas existem indícios. A ocorrência de um segundo quadro mais severo, somado à ausência de anticorpos na primeira infecção, nos leva a acreditar na hipótese desse ter sido o primeiro caso de reinfecção aqui no país. Em outras regiões do país, outros casos estão sob investigação. No estado do Rio, a Secretaria de Saúde suspeita que uma mulher de 39 anos em Volta Redonda foi reinfectada. Fábio diz que há outros 4 casos semelhantes sendo acompanhados na região metropolitana do Rio. A gente tem observado que infecções assintomáticas ou pouco severas muitas vezes não promovem a soroconversão do paciente, ou seja, ele se infectou e não foi capaz de produzir anticorpos. A possibilidade de reinfecção é uma novidade preocupante sobre o coronavírus, mas não chega a surpreender. Cientistas já trabalhavam com essa hipótese, até mesmo pelas semelhanças com outras doenças virais. O fato novo chega para reforçar a necessidade de não se baixar a guarda com os cuidados.
mesmo quando finalmente tivermos uma vacina. É um tempo recorde que está se desenvolvendo uma vacina para uma doença viral. Mas, ao mesmo tempo que a vacina está sendo desenvolvida, a gente também está aprendendo sobre a imunidade do vírus.